Então o livro de Vaikra, só para os irmãos e para as irmãs terem ideia, quando Moshe escreveu, né, a primeira palavra do livro de Vaikra, tá, é a própria expressão Vaikra. Ó. Se a gente abrir lá, ó, Vaikra El Moshe Vaidaber Yahuá Elai Meohel Moed Lemor. Então Levítico 1:1. A primeira expressão que aparece de todas é a palavra Vaikra, que já é o nome do livro, tá? Que significa e chamou. E Moshe, ele por orientação divina, na palavra Vaikra, ele colocou, Vaikra termina com a letra Aleph, ele colocou a letra Aleph pequenininha, indicando a humildade dele, porque Aleph está associado ao líder, chefe de 1000, tá? É a primeira letra do alfabeto hebraico, indicando a humildade dele, mas indicando também que esse deveria ser o primeiro livro lido pelas crianças, tá? Por isso que Moshe coloca um Aleph pequenininho, ou seja, no início de nossa vida, que é a letra Aleph, tá? E ele colocou bem pequenininho no hebraico. Então, quando a gente vai para o texto em hebraico, a gente surpreende, porque o hebraico não tem letra maiúscula nem minúscula, tá? Só que Moshe vem colocou o Vav, o Yud, o Kuf, o Resh, tudo tamanho normal. E o Aleph, que é a última letra, ele colocou pequenininha. Se colocando como menor do que todos, tá? Ele se humilhou, ele que era o líder, e indicando também que as crianças, tá? Deveriam começar estudando o livro de Levítico. Nós estamos começando a 29ª Parashá, chamada Aharei Mot, tá? Depois da morte dos 2 filhos de Aharon, tá? Então essa Parashá se encontra no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, capítulos 16, 17 e 18 completos, tá bom? Não confundam com Acharei. Não confundam com Acharei, tá? Se a gente for ler do jeito que faz a transliteração para o hebraico, né? Ficaria Acharei, né? Então é Aharei, Aharei Mot. Alguns irmãos nossos da casa de Judá chamam a Parashá tão somente pelo nome Aharei, e outros chamam pelo nome Aharei Mot, ou seja, quem chama só de Aharei, a tradução é depois, e Aharei Mot, depois da morte. Nós preferimos chamar pelo nome mais pleno, mais completo, que traz um entendimento melhor, para a gente já saber qual é o assunto que é falado na Parashá. Então, para quem chama a Parashá de Aharei, a gemátria dela é 219, tá? Então a gemátria da palavra Aharei, que significa depois, essa expressão Aharei Mot, se encontra em Levítico 16:1, tá? 16:1. Então daqui a pouquinho o Daniel vai estar lendo o texto pra gente, mas só algumas curiosidades, tá? Então a gemátria da palavra Aharei é 219, que é bem sugestivo. 2 mais 1 mais 9 vai dar o quê? 12. Então é um texto que vai falar muito para as 12 tribos de Israel. Tá? E até porque essa Parashá fala Aharei Mot Shnei Bnei Aharon, ou seja, depois da morte dos 2 filhos de Aharon. E sempre que a gente vê o número 2 nas escrituras, nós precisamos refletir sobre as 2 casas. De uma certa maneira, as 2 casas, Judá e Efraim, entraram de uma maneira inapropriada na presença de Yahuwah Elohim, né? Então, essa Parashá ela vai trazer inúmeros assuntos relacionados à pureza do povo de Israel, o Yom HaKippurim, que é o dia das expiações, em que o sumo sacerdote entrava no Kodesh HaKodashim, só nesse dia do ano, Aharon, e depois dele os seus descendentes entrariam no Santo dos Santos, o que é um ensaio, era uma prefiguração do que Mashiach faria de uma vez por todas, de acordo com Hebreus. Então vamos lá. E a palavra Mot, que é morte, a gemátria é 446. Tá? Então, se a gente somar 219, que é Aharei, com 446, que é Mot, então a soma vai dar 665. Tá? Então, 665. 6 mais 6 mais 5 é 17, que é a gemátria de uma palavra chamada Tov, que significa bom. Tá? E 17, a gente quer achar a raiz desse número. 1 mais 7 é 8, fala de coisas eternas. Tá? Então já é um povo eterno. O sacrifício que Mashiach, que é o sumo sacerdote dos céus, fez por nós foi eterno, tá bom?
Então, mantenham as escrituras de vocês abertas, tá? Em Vaikra, Levítico, capítulo 16. Então, fala quem entrou, para a gente dar um Shabbat Shalom para quem já entrou. Yashar. Yashar, Shabbat Shalom para você e toda a sua casa, Ri. Seja bem-vindo. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, Shabbat Shalom para você e toda a sua casa. Seja bem-vindo. Bruno Souto. Bruno Souto e toda a sua casa. Luiz, Josilda e Bruno. Bruno Souto, Luiz e Josilda. O Bruno e toda a sua casa, sejam bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos. Mari Pinheiro. Mari Pinheiro, Shabbat Shalom para você. Seja bem-vinda, você e toda a sua casa. Alice Rodrigues. Alice Rodrigues, Shabbat Shalom para você. Seja bem-vinda, você e toda a sua casa. Eli Moreira. Eli Moreira, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você e toda a sua casa. Clarice. Clarice, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você e toda a sua casa. Jesse, Adonias e Davizinho, Shabbat Shalom para vocês, tá? Para toda a casa de vocês. Shabbat Shalom. Elisângela, Biratã, Vitória e Isabelle, Shabbat Shalom para vocês. Sejam bem-vindos, toda a casa de vocês. Elimar, Andréia, Natan e Manu, Shabbat Shalom para vocês. Toda a casa do Elimar, sejam bem-vindos. Juliana Helena, Eric e Isabelle, Shabbat Shalom para vocês. Shabbat Shalom para toda a casa de vocês, sejam bem-vindos. Jefter, seja bem-vindo. Shabbat Shalom para você e toda a sua casa. Seja bem-vindo. Advaldo e toda a sua casa, seja bem-vindo. Shabbat Shalom. Faz a brahá antes, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer a brahá da leitura da Torá. Tá? Pode. Baruch Yahuwah HaMevorach. Baruch Yahuwah HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Yahuwah HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Atah Yahuwah Eloheinu Melech HaOlam. Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch Atah Yahuwah noten haTorá. Amém. Então, essa é a bênção que se faz antes da leitura da Torá. E agora o Daniel vai estar fazendo a leitura, depois tem a bênção posterior. Tá? Vaidaber Yahuwah el Moshe, Acharei Mot, Shenei, Benei, Aharon, Bekorvatam, Lifnei Yahuwah, Vayamutu. Vaiomer Yahuwah el Moshe, Daber el Aharon, Achicha, Ve'al Yavo, Vechol et El HaKodesh Mibeit Laparochet El Penei HaKaporet Asher Al Haaron Velo Yamut Ki Be'anan Erae Al HaKaporet. Todarabá. Então Daniel leu Vaikra, Levítico 16, versículos 1 e 2. Agora a bênção posterior. Baruch Atah Yahuwah Eloheinu Melech HaOlam, Asher Natan Lanu Torat Emet V'Chayei Olam, Natah Betocheinu. Baruch Atah Yahuwah noten haTorá. Amém. Então nós vamos estar começando, tá? A tradução e a exposição da Paraxá, tá bom? Então nós já estamos na Paraxá de número 29, em um total de 54, já passamos da metade, tá bom? Daniel leu para nós. Ele leu: Vaidaber Yahuwah el Moshe, Acharei Mot Shnei Bnei Aharon, Bekorvatam Lifnei Yahuwah Vayamut. Esse é o versículo 1. Ele leu 2 versículos. A tradução. E falou Yahuwah a Moshe, Acharei Mot, apareceu agora o nome da Paraxá, depois da morte, Shnei Bnei Aharon, dos 2 filhos de Aharon, Bekorvatam, no que eles se aproximavam, Lifnei Yahuwah, para as faces de Yahuwah, Vayamut, e morreram. Vaiomer Yahuwah el Moshe, e disse Yahuwah a Moshe, versículo 2 agora, Daber el Aharon Achicha, diga a Aharon, o seu irmão, Veal e Avô, que não venha, Vechol et, em todo o tempo, El
Hakodesh Mibeit, no lugar sagrado, La Parochet, além do véu, além da cortina, El Pnei HaKaporet, para dentro da tampa da arca, Asher al Haaron, que está sobre a arca, Velo e Amut, para que não morra, que Beanam, porque na nuvem, Erae, aparecerei, al HaKaporet, sobre a tampa da arca. Tá? Então ele leu esses dois versículos para nós. Tá? Então essa paraxá, grande parte do que vai ser falado nessa paraxá é devido a um problema que foi causado pelos dois filhos mais velhos de Aharon, Cohen Hagadol, né? Os dois filhos mais velhos de Aharon, porque Aharon teve 4 filhos, Aharon e sua esposa Elisheva, tá? Ele teve 4 filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Então, lá em Levítico, algumas semanas atrás, a gente estudou, né, que eles morreram quando eles apresentaram Eshzará, um fogo estranho, diante de Yahuá. Então, Nadav e Avihu, que eram os mais velhos, morreram. E sobraram, ainda bem que Aharon tinha 4 filhos, né? Sobraram Elazar e Itamar, que foi, de fato e de verdade, os que herdaram o sacerdócio, né? Porque Nadav e Avihu morreram no dia da inauguração do tabernáculo, tá? E Elazar e Itamar é quem ajudavam o seu pai, Aharon. Lembrar que quem sucedeu Aharon, depois da morte dele, como a gente vai ver no livro de Números, Bamidbar, quem sucedeu ele como Cohen Hagadol foi Elazar, e depois de Elazar, Pinhais, tá? Então essa é a linhagem sacerdotal, tá bom? Então aqui vem dizendo, tá, que esses dois filhos de Aharon, eles morreram no que eles intentaram se aproximar de Yahuwah Elohim. Então já é uma reflexão que a gente tem que trazer sobre nossas vidas, tá? Meler David, no Salmo 119, ele diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Então no Salmo 119, Meler David aprendeu a duras penas, depois lá do incidente da arca, né, que a gente sabe que Uzá acabou funcionando até como um para-raio. Se não fosse Uzá ali, as coisas poderiam ter sido piores, né? Tanto que a ira de Yahuwah Elohim irrompeu não contra Uzá, mas em Uzá. No hebraico é Be-Uzá. Quando tem a letra Beit na frente, significa em. Tá? Ou seja, ele funcionou como um para-raio. Então Davi aprendeu a duras penas que não se pode se aproximar do Criador de qualquer jeito. É para o Criador, ele conhece meu coração. Muitas vezes as pessoas pensam isso, principalmente as pessoas que estão inseridas no contexto religioso do cristianismo, né? Com relação aos nossos irmãos da casa de Judá, eles podem ter outros problemas, tá? Que as duas casas têm tanto as suas virtudes como os seus problemas. Mas esse problema a casa de Judá não tem. Estão longe de ter isso, né? Então, ainda mais depois de ter tido 2 templos destruídos já, vamos dizer assim, ter permanecido na diáspora tanto tempo. Há pouco tempo atrás, em 1948, nós tivemos o direito a ter de novo o Estado de Israel, no dia 14 de maio de 1948, ou seja, tanto que no hino Hatikva, a esperança de Israel, tem quando traduz para o português, né, um pedaço, a esperança que tem 2000 anos, de sermos um povo que tem a sua terra, a terra de Sião, Jerusalém. Ou seja, esperamos quase 2000 anos. No ano 70 fomos dispersos, através de Roma, enviou Israel para a diáspora, né, quase 2000 anos atrás, no ano 70, e somente em 1948 voltamos para a nossa terra. Então, a casa de Judá não tem propriamente esse problema. Há uma reverência muito grande, um temor muito grande na casa de Judá com relação às coisas do Criador. Pode falar, Mary. Porque não é só saber o que é o certo, né? Uhum. É fazer o certo de maneira certa. De maneira certa, exatamente. Ter temor ao fazer as coisas, né? Uhum.
Isso, né? exatamente. O serviço de Arruá, né? A gente, exatamente como você colocou, a Casa de Judá, ela nos ensina isso. Nos ensina de isso. uma maneira muito Uhum. profunda, né? Exatamente. Eles têm temor, Uhum. eles protegem o mandamento. Protege o mandamento. Na dúvida, sempre vai proteger o mandamento para mais. Exatamente, sempre vai proteger. Sempre vai proteger. Sempre tenta circundar o máximo que pode, Uhum. né, para proteger. Então, assim, o zelo, né, como é feito, o esmero, procurar dar o melhor, né? Uhum. E em Israel a gente vê, né, eles investem nos estudos, né? Exatamente. Das pessoas lá, Uhum. né? Exatamente. O cara entra no Estivá, e Estivá ela tem uma manutenção, eles ganham até para estarem estudando a Torá. Para estudar a Torá. Então, assim, existe um zelo, Muito uma grande. visão muito profunda, muito Uhum. boa. Exatamente. Né? Muito sólida. Muito sólida, Né? E com o povo de Israel. A gente povo de vê Israel. muito isso. É verdade. Com a casa de Judá, né? Com a casa de Judá. Especificamente, né? Romanos, capítulo 3 e capítulo 9, vai mostrar que a casa de Judá preservou o avodá. Romanos 3, a partir do versículo 1. Qual é, logo, a vantagem do Yahudi, do judeu? Ou qual a utilidade da Brit Milá, da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Elohim lhe foram confiadas. Tá? Então, isso no capítulo 3, no início. E no capítulo 9 de Romanos também, no Mashiach digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência na Ruach HaKodesh, no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, separado do Mashiach por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a Kevod, glória, e as alianças, e a Torá, e o avodá, ou seja, o modo de se fazer o culto, e as promessas, dos quais são os patriarcas, e dos quais é Mashiach. Tá? Então, isso é em Romanos, tá? Tanto no capítulo 3 como no capítulo 9. Então, nós precisamos aprender, através das Escrituras, que Elohim estabeleceu um jeito de nós o buscarmos, tá? E o livro, de todos os livros da Torá, o que mais ensina isso com detalhes é o livro de Vaikra, Levítico, tá? Lembrar mais uma vez, no relato da criação da luz, lá em Gênesis capítulo 1, do versículo, especificamente do versículo Gênesis 1:3 até Gênesis 1:5, é mencionado 5 vezes a palavra Or, que significa luz. E os nossos sábios dizem que cada vez lá em Gênesis 1, do 3 até o 5, que fala a palavra Or, está indicando algum livro da Torá. Tá? Tanto que é conhecido no Ocidente como Pentateuco, tá? Cinco livros, né? E na terceira vez que é mencionada a palavra Or, lá em Gênesis capítulo 1, tá? É dito que a luz é boa. Vayar Elohim et haor kitov, ou seja, Elohim viu que a luz era boa. Na terceira vez que é mencionada a palavra Or, Elohim diz que é bom, kitov. E essa terceira vez se refere ao livro de Vaikra, Levítico, tá? Ou seja, todos os livros da Torá, eles irradiam luz, tá? Mas o próprio capítulo 1 de Gênesis deu um testemunho especial acerca de Levítico, chamando de Kitov, tá? A luz era boa. Então vamos lá. Precisamos aprender o jeito certo de entrarmos na presença de Yahuwah Elohim. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso é falado lá em Lucas capítulo 12, tá? A quem pouco for dado, não é que não vai ser cobrado, mas vai ser cobrado menos. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, o Nadav e Avihu eram duas pessoas de elevação espiritual muito grande. E o que acontece? E eles entraram de maneira irreverente na presença de Yahuwah Elohim. Ninguém pode bater o martelo, mas muitos dos nossos sábios, vendo a orientação que o Criador passa para Haron depois da morte dos filhos dele, lá algumas semanas atrás, provavelmente eles estavam embriagados, tá? Pode falar, Daniel. O diretor está falando, cada vez mais fica claro porque esse é o primeiro livro assim, a
Assim ensinando para as crianças. Aí, show, isso que o Biratã falou, exatamente, tá? Então, o livro de Vaikra, só para os irmãos e para as irmãs terem ideia, quando Moshe escreveu, né, a primeira palavra do livro de Vaikra, tá, é a própria expressão Vaikra. Ó. Se a gente abrir lá, ó, Vaikra El Moshe Vaidaber Yahuá Elai Meohel Moed Lemor. Então, Levítico 1:1. A primeira expressão que aparece de todas é a palavra Vaikra, que já é o nome do livro, tá? Que significa e chamou. E Moshe, ele por orientação divina, na palavra Vaikra, ele colocou, Vaikra termina com a letra Aleph, ele colocou a letra Aleph pequenininha, indicando a humildade dele, porque Aleph está associado ao líder, chefe de 1000, tá? É a primeira letra do alfabeto hebraico, indicando a humildade dele, mas indicando também que esse deveria ser o primeiro livro lido pelas crianças, tá? Por isso que Moshe coloca um Aleph pequenininho, ou seja, no início de nossa vida, que é a letra Aleph, tá? E ele colocou bem pequenininho no hebraico. Então, quando a gente vai para o texto em hebraico, a gente surpreende, porque o hebraico não tem letra maiúscula nem minúscula, tá? Só que Moshe vem colocou o Vav, o Yud, o Kuf, o Resh, tudo tamanho normal. E o Aleph, que é a última letra, ele colocou pequenininha. Se colocando como menor do que todos, tá? Ele se humilhou, ele que era o líder, e indicando também que as crianças, tá? Deveriam começar estudando o livro de Levítico. Então, isso que o Biratã falou foi bem interessante, tá? Outra coisa interessante é que o livro de Levítico,